interessa então. 7 dicas infalíveis para se defender do pente fino sem advogado. Vamos lá, pessoal. A primeira dica. Primeira coisa que você tem que verificar. Mantenha o seu endereço e dados para contato devidamente atualizados. Mantenha seu endereço e dados para contato devidamente atualizados. A comunicação do INSS será feita via correio, via rede bancária, quando você for lá receber, ele vai te dar um aviso, via internet, porque deve sair uma listagem, e também via diário oficial, certo? Então tem uma série de formas e o INSS só vai suspender seu benefício sem a sua manifestação se realmente ele tentar de todas essas formas e não conseguir contato com você. Portanto, a primeira coisa que você tem que fazer é saber e manter o seu endereço e seus dados para contato devidamente atualizados. Hoje você consegue fazer isso sem precisar ir até uma agência, apenas pelo aplicativo Meu INSS. Baixando o aplicativo, fazendo seu cadastro, você consegue alterar e atualizar seus dados para contato, certo? Então vamos lá, essa é a primeira dica e é talvez uma das mais importantes, tirando a última. Vamos lá. Prazo para defesa: 30 dias para benefícios urbanos e 60 dias para benefícios rurais. Então, a partir do momento que você receber a cartinha do INSS, você que tem benefício urbano, 30 dias para apresentar uma defesa, e você que tem benefício rural tem 60 dias para se defender. Esse prazo, pessoal, só começa a contar da data que você tiver ciência, ou seja, que você recebeu a cartinha, que você teve acesso à listagem com convocação dos nomes, ou que saiu no diário oficial, enfim. Importante lembrar, porque você tem que usar todo o seu prazo para fazer uma defesa boa, certo? Então não se desespere, não corra para a agência, não faça de qualquer jeito, você tem tempo para poder se defender. A gente tem uma série de dicas aqui no canal, tem uma série de coisas na internet que podem te instruir. Se você não tem condições de contratar um advogado para isso, instrução não falta, a depender do que o INSS vai estar te acusando, certo? Dica 3. Junte provas. Prepare todos os documentos que utilizou na época em que solicitou o benefício no INSS. Para benefícios que envolvam perícia, ou seja, benefícios por incapacidade, faça novos exames e peça relatório laudos médicos atualizados. Você que vai passar por uma revisão de benefício por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, o ideal é que tenha documentação médica que comprove que você continua incapaz, né? Não vai adiantar documentos só da época em que foi solicitado o benefício. Mas para os demais benefícios que têm indício de irregularidade, às vezes pode ter irregularidade mesmo, às vezes pode ser engano do INSS, você tem que preparar todos os documentos que utilizou na época em que solicitou o benefício, certo? Então são duas frentes aqui. A parte em azul é para indício de irregularidade. Você tem que comprovar que na época os documentos que você utilizou para requerer o benefício eram válidos, eram verídicos. E a parte de perícia, o ideal é que você já vá tentando pedir novos exames, pedir novos relatórios médicos que comprovem a sua atual incapacidade, ou seja, que essa incapacidade permanece. E você tem tempo para isso, que a gente já falou aqui no nosso canal, que esse pente fino depende de verba e essa verba ainda não saiu, portanto ninguém ainda foi convocado. Dica 4. Se você não apresentar defesa, ou seja, naquele prazo que a gente falou de 30 dias ou 60 dias para rural, seu benefício será apenas suspenso, certo? Portanto, não perca o prazo. Prepare todos os documentos que utilizou na época em que solicitou o benefício. Veja, pessoal, você tem 30 dias da data que você tomou ciência, tá? Não precisa deixar o seu benefício suspender por desleixo. Você tem até o último dia desses 30 dias ou 60 dias para apresentar a sua defesa, comparecer ao INSS e se defender. Só de apresentar a sua defesa, o benefício já não vai ser suspenso de cara. Portanto, não dê esse mole, certo? Outra dica importantíssima. Recurso. Se sua defesa for considerada insuficiente, não se desespere. Vamos supor que você foi lá, apresentou sua defesa e o INSS falou, não
não concordo, não é suficiente. Não se desespere, você ainda pode entrar com um recurso dessa decisão. Então, o que eu quero dizer aqui, pessoal? Num primeiro momento, você tem a possibilidade de apresentar sua defesa com documentos, enfim, se ater realmente ao que o INSS está te acusando e apresentar uma defesa. Se porventura essa defesa for considerada insuficiente, você ainda tem a possibilidade do recurso, que aí você pode, né, se você vê que realmente está complicado, você pode buscar a ajuda de um advogado de sua confiança para poder fazer esse recurso, certo? Mas de qualquer forma tem a defesa antes, que pode te livrar sem você precisar de um advogado. Perdendo essa defesa, ainda tem a possibilidade desse recurso. Dica 6. Atente-se para qual irregularidade o INSS está te acusando. Faça sua defesa focando exatamente no ponto onde o INSS está alegando que há irregularidade. Vamos supor, pessoal, o INSS está alegando que você não trabalhou em tal lugar. Esse vínculo aqui é fantasma e tal. Se atenha a comprovar que você trabalhou nesse lugar, se realmente você trabalhou, né, pessoal? Não adianta você ficar juntando prova que você está doente, que você não tem condições, que você não pode perder o benefício agora. Isso não vai adiantar de nada. Você tem que focar sua defesa exatamente e estritamente onde o INSS está acusando que há alguma irregularidade, certo? Você tem o direito à defesa, ao contraditório e à ampla defesa, que é garantido pela Constituição Federal. Portanto, tenha calma, respire fundo, pesquise, pergunte no nosso canal, que a gente está aqui para ajudar, e fique de olho nos nossos vídeos, que a gente tem tentado abranger todas as situações. E a dica 7, que é a mais importante de todas, pelo menos na nossa opinião. Se seu benefício, ao final de tudo, for realmente cortado, veja a possibilidade de usar o tempo em benefício para pedir outro já, imediatamente. Um exemplo, aposentadoria por invalidez foi cortada. Você pode tentar, vamos supor, não teve jeito, cortou sua aposentadoria por invalidez. Você pode imediatamente pagar uma contribuição com o INSS como autônomo e já solicitar aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade. Entendeu, pessoal? Então, nem tudo está perdido. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que o INSS identificou uma irregularidade e um vínculo empregatício em você que é aposentado por tempo de contribuição. Você se aposentou, mas continuou trabalhando. Então, por exemplo, o INSS tirar esse vínculo da sua contagem hoje, você perde a aposentadoria. Mas se somar o tempo que você trabalhou depois, você pode pedir novamente uma aposentadoria. Então, nem tudo está perdido. É óbvio que se você fraudou, você vai responder por aquela fraude, né? E deve responder, mesmo quem errou tem que pagar. Mas você consegue aí requerer um novo benefício, ainda que o INSS desconte o que você recebeu indevidamente no outro. Então, nem tudo está perdido, dá para você analisar com bastante calma para você utilizar. O principal aí seria a aposentadoria por invalidez, que você consegue utilizar esse tempo para se aposentar em outras espécies, desde que você pague o INSS imediatamente após a cessação do benefício. Cessou seu benefício, no mês seguinte você tem que contribuir com o INSS para se refiliar novamente, assim esse período inteiro vai contar. Assim também é para o auxílio-doença, enfim, há várias possibilidades. Então, pessoal, você tem uma série de recursos, uma série de defesas aqui e de possibilidades para não se desesperar, para não correr aí e não precisar de advogado num primeiro momento, pois você tem bastante orientação.